Oi! E depois de um pequeno atraso, estou publicando o vídeo com o review e as impressões do HW19. Esse lançamento chegou, eu usei o relógio durante um ciclo inteiro de bateria e vou falar como ele funcionou, os pontos, o que eu gostei e o que eu não gostei dele, os problemas que eu tive. Mas então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novidades. Lembrando que eu também estou postando agora as novidades com lançamentos, vídeos e produtos para serem importados ou que já estão disponíveis no Brasil. Sem falar naqueles produtos que você nem sabe que existe, as novidades também estarão sendo postadas no canal. Bom, mas vamos lá para o vídeo então. Quanto ao HW19, ao acabamento dele, nós podemos ver que ele tem um acabamento condizente com a própria linha HW, porém ele parece ser até um pouco melhor, a tela e tudo mais. Não achei um defeito, nada que pudesse achar ruim. Ele fica bem confortável no pulso, ele dá a impressão de que é um pouco grande, que é um pouco saltado, mas não, ele fica muito confortável no pulso. Ele tem bons sensores, depois nós vamos fazer o teste. Ele tem um acabamento que agora não é mais o botão fake, esse botão passa a ter função. Esse tem o botão de cima também com função tanto para apertar quanto para girar nas atividades. Então vamos para o review do HW19. Arrastando para baixo nós vamos ter o menu resumido, onde nós temos a função de ativar ou desativar o telefone, a função de manter a tela sempre ligada, que eu estou deixando aqui para poder facilitar a gravação, bloqueio de tela, as configurações que nós vamos ter, vou passar rapidamente por ela aqui, nós temos os detalhes de escurecimento, que é o brilho da tela, duração da tela quando brilha, duração de desligamento da tela, as configurações do telefone, que envolve para discar mudo, vibração de descagem e a vibração de chamada. Depois ele ativar quando levanta o pulso. Essa função tem um sensor novo nesse modelo que fica muito interessante e vou mostrar para vocês depois. O modo não perturbe, o som de vibração, opções de linguagem, que no caso que você escolhe a língua tem que ser por aqui, não pelo aplicativo. Conectar ao telefone, senha, os dados dele, reiniciar, restaurar condição de fábrica e o desligar. Aí retornando nós temos essas duas funções laterais aqui, onde essa aqui é o cartão de visita. Você pode gravar os dados do cartão de visita com um código QR e a pessoa vem, escaneia e vai ter o seu cartão direto no celular dela. Ou esse aqui que eu me informei melhor do que significa, são funções para recebimento de dinheiro. Então, não é que ele tenha NFC ou qualquer coisa do tipo para pagar por aproximação, mas você cadastra por aqui a sua conta e ele vai gerar um código QR que a pessoa deposita para você. Pelo que eu vi no aplicativo, ele já está disponível ou está para entrar disponível a fazer o cadastro para o recebimento pelo PayPal já. Arrastando para a direita, nós vamos ter aquele menu resumido com SOS do número pré-cadastrado para ligar. Aqui nós vamos ter o código QR e as 4 últimas funções que foi utilizada. Vindo para cima nós vamos ter as mensagens, esse é um ponto alto, havia muita reclamação nas mensagens dele, mas ele funcionou perfeitamente. Ele dá o ícone e a mensagem escrita. Vindo para a direita nós vamos ter as funções programáveis, onde você pode colocar mais alguma delas ou retirar segurando. A única função que não funcionou comigo nesse relógio foi o clima. Ele pode ver que ele não atualizou, só que deve ter sido alguma atualização ou algum problema com o meu celular em si, pois isso aqui funcionava, esse aplicativo funcionou perfeitamente no HW16, no HW12 e também no HW21. Porém, como não funcionou aqui, eu fiz o teste no HW21 e no 16 e não está funcionando também. Como houve uma atualização do aplicativo, provavelmente foi algum bug nessa atualização. Espero que eles resolvam o quanto antes.
Nos menus nós vamos ter 3 tipos de menu. O menu colmeia, que como toda linha HW ela funciona muito bem, é bem fluido. Nós temos o botão que gira com função. Nós temos esse menu em forma de disco. E temos o menu com esses ícones, que eu achei muito bonito também e bom de usar. Eu vou usar o disco para mostrar as funções. Então nós temos frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio do sangue, os dados que é o resumo os dados que são o resumo das caminhadas, passos, etc. O controle do sono, os exercícios que são atividades internas, que nós temos 6 modelos. Lembrando que ele tem natação, mas o IP67, apesar de, pela especificação, resistir a 1 metro de profundidade, é muito comum em relógios que tenham entrada de microfone e saída de som ter problemas com água. Então a garantia não cobre caso ele molhe, porque até não tem como saber se mergulhou mais de 1 metro ou não. Então já vi vários clientes que insistiram em entrarem com água com esse tipo de relógio de entrada e apesar da especificação eles darem problema. Os esportes ao ar livre, que daí nós vamos ter também os 7 tipos. O telefone para acessar e fazer ligação, nós vamos ter aqui os contatos que você coloca para discar e o histórico, que não tem nenhuma ligação agora. O controle do clima que não funcionou para mim. O exercício de respiração. Aqui é o controle de saúde. Um cronômetro. O controle de música. O controle da câmera do celular. O cronômetro regressivo. O controle de pressão. Mensagens, calculadora, as configurações que nós vimos antes, batimentos cardíacos, pressão, é que a gente começa a retornar os mesmos que tem. Em seguida eu vou fazer um teste com o aparelho médico para ver a precisão dele nos batimentos cardíacos e pressão. Então essas são as principais funções deste relógio. Aqui nas funções nós podemos ver que ele tem diversas watch faces aqui. E como toda a linha HW, você pode baixar mais pelo aplicativo e fazer a instalação. É a mesma função que existe na linha HW12, 16 e 22. Tanto que para conexão vai ter o card aqui em cima e na descrição o link do vídeo para fazer a conexão. É o mesmo sistema do HW12, 16 e 22. É o mesmo procedimento, então não vai ter problema nenhum. Uma coisa que eu tinha notado no unbox é que o aplicativo ele perdeu a função de colocar foto, mas isso na atualização já foi corrigido. Quando ele ampliou a quantidade de tipos de watch faces, ele acabou desativando a colocação de foto, mas durou alguns dias só, veio a atualização e melhorou. O que não melhorou ainda foi a previsão do tempo, que pelo menos no meu celular, que é um celular da Huawei, o P30, ele não funcionou. Vamos então fazer o teste da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Pode ver que o relógio ele está dando 70 batimentos cardíacos. Eu vou ativar aqui o equipamento médico. Pode ver que ficou muito parecido, 62 para 69, sendo que estão em braços diferentes, é bem aceitável, é bem próximo da realidade. Então vamos agora fazer o teste da pressão arterial, vou fazer de novo no aparelho e vamos ver a medição do relógio. Lembrando que tem uma diferença também porque o aparelho está fazendo a parte de baixo do pulso, que é a correta, e o relógio estou deixando na posição normal, onde você verificaria no dia a dia normalmente. Pode ver que está bem preciso, muito parecido.
considerando que estão em braços diferentes e posição. Ele está dando essas variações, ó, 79, 79 por 116. Realmente a linha HW, já todos os testes que foi feito de pressão é muito parecido com a realidade. Eu vou fazer o teste de oxigenação do sangue, mas eu não tenho como testá-la. Eu não tenho o aparelho para fazer o teste. Então vai ser, e comparar com outros relógios é muito complicado porque nós não sabemos se eles realmente são precisos para poder dizer qual que é qual. Então, como vocês puderam ver, batimentos cardíacos e pressão arterial, ele é muito preciso nos testes. Como eu não pratiquei exercícios com ele, eu estou praticando muito pouco também, não deu. Não tenho como avaliar certo a parte de exercícios. Eu fiz uma avaliação mais ou menos pelos passos, coisas assim, ele mede normal, mas lembrando que os passos ele mede pela movimentação do braço. Então muitas vezes você está parado e movimenta o braço e ele conta como um passo, então isso nunca vai ser preciso. Outra função bem bacana que ele tem, que é um sensor novo, que não tem nas outras linhas, eu vou desligar a tela o tempo inteiro. Ela vai apagar daqui um pouquinho, é porque ele tem um sensor novo, que quando você bota a tela para baixo, ele vai desligar e no que vira para cima, mesmo que não faça um grande movimento, ele acaba ligando a tela. Então esse sensor foi muito bom, porque você vira o pulso e ele acende. Um detalhe que assim que apagar a tela, então, ele virou para baixo, no que você vira ele para cima, ele liga. O sensor percebe se ele está com a tela virada para baixo ou para cima. Então, esse é um sistema bem bacana. Problemas que eu tive com ele, além da previsão do tempo, é claro. Olha ali, ela não atualizou em momento algum. Talvez seja o aplicativo, como eu disse também, esse problema passou a existir no HW21, no HW16, no HW12. Então, provavelmente foi a atualização do aplicativo que causou. Outra coisa que incomodou um pouco foi porque ele perdeu a conexão algumas vezes. Quando eu desligava, eu à noite, uma outra noite que eu retirei, ele simplesmente desligava e não conectava. Teve uma vez que eu precisei reinicializar o relógio e o celular para ele ligar. Mas às vezes você precisava ir lá, desligar o Bluetooth e ligar o Bluetooth de novo para que ele pudesse reconectar. Então achei isso bem chato. Não sei se é um problema do meu celular. Como eu disse, eu tenho um celular da Huawei que é o P30 e essa briga comercial da Huawei com a Google, ele está tendo menos atualizações, talvez seja algum problema. Porque eu passei a ter problema de perder conexão também com o relógio que eu uso no dia a dia, que é uma Amazfit GTR. Ele começou a ter sérios problemas de perda de conexão. Ou é isso, ou também como eu estou testando 4 ou 5 relógios, eu tenho 5 aplicativos desses conectados ao mesmo tempo. Mesmo quando eu desligo o relógio, os aplicativos permanecem rodando em segundo plano. Talvez algum conflito por aí. Eu vou ter que fazer um teste melhor. Mas eu já vi relatos de outras pessoas que estão tendo problema de perda de conexão. O DT100 também está tendo algumas perdas de conexão na ligação. Esse foi do aplicativo. Então, teria que dar uma verificada melhor. Talvez essa atualização tenha mexido alguma coisa, mas esse foi um problema que eu tive. No mais, eu gostei muito do relógio, das funções. Eu não posso falar nada porque eu gosto muito da linha HW. Até agora foi a minha linha preferida. Apesar do aplicativo deixar a desejar perto de outros aplicativos. Mas também tem atualização toda hora, eles estão melhorando bastante. Desde que chegou essa linha, o aplicativo teve uma melhora muito significativa. Então é uma linha que vale a pena pelas atualizações também. Em seguida vai ter um vídeo também, não percam, do HW18, que é a versão 40mm desse relógio. Eu vou mostrar como é que ele é, nós vamos ver junto, eles estão chegando. Nós vamos saber se tem alguma diferença de menu e como que são as funções. Bom, mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito para que a gente possa fazer mais.